Começa agora mais uma edição da Semana Moveleiro, seu web jornal com as notícias mais importantes do setor. A Bimóvel passa a integrar Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Geraldo Alckmin quem fez o convite à entidade. Otimismo moderado domina a pesquisa da Abicol. A entidade ouviu 30 empresas, a maioria das regiões Sul e Sudeste. Ortobon lança campanha para ajudar na preservação dos oceanos. Oceano de Sonhos traz colchão revestido com tecido proveniente de garrafas PET. Taxa de desemprego atinge menor patamar em 8 anos. Pesquisa do IPEA revela taxa de desocupação de 8% em abril. Grandes varejistas criticam isenção para vendas online. Governo zerou a alíquota para compras no exterior de até $50. Veja tudo isso agora na Semana Moveleira. Se você gosta da Semana Moveleira e quer se manter atualizado, basta se inscrever no nosso canal no YouTube. Você ativa as notificações, não perde nenhuma edição do nosso telejornal e ainda acompanha os outros vídeos produzidos pela MVTV. Acesse youtube.com/móveis de valor e inscreva-se. Uma comitiva da Abimóvel esteve presente em Brasília no último dia 4 de julho. Os representantes da entidade se reuniram com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. A reunião representou um passo importante na construção de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e reposicionamento do país no mercado global. Entre os principais assuntos da pauta estiveram desoneração da folha de pagamento, reforma tributária, inclusão de imóveis no programa Minha Casa Minha Vida, acordos comerciais e política industrial. Com as propostas, a Abimóvel busca um alívio financeiro e o estabelecimento de um ambiente de negócios mais saudável para as empresas do setor. Alckmin e a equipe do Ministério se mostraram abertos às propostas da entidade. Diante disso, a Abimóvel foi convidada pelo vice-presidente para integrar o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, o que foi considerado uma conquista memorável. A pesquisa Panorama do setor colchoeiro revela que os empresários sentem o mercado se retraindo cada vez mais, o consumidor sem dinheiro e redução do fluxo de vendas, mas demonstra um certo otimismo. A pesquisa, que é promovida pela Abicol, também indicou que eles veem o mercado bastante desafiador para o segundo semestre. Perguntados sobre quais as expectativas para 2023, 37,5% disseram que será pior do que 2022, para 33,3% será melhor e para 29,1% será igual. A entidade ouviu 30 empresas, a maioria das regiões Sul e Sudeste, que concentram o maior potencial de vendas do país. Questionada sobre o que a diretoria da empresa tem feito para enfrentar a situação, metade dos entrevistados respondeu que vem realizando campanhas para promoção de vendas. 58,3% estão reduzindo custos de produção, 33,3% vem investindo em novas linhas de produtos e 4,1% estão aumentando o número de empregados. Já 25% se mostraram mais cautelosos e disseram estar diminuindo o número de funcionários, enquanto 16,6% estão antecipando as férias. Os entrevistados também foram questionados sobre outros aspectos, como faturamento e produção. O resultado da pesquisa pode ser acessado por meio do QR Code que está aparecendo na tela. A Ortobon lançou uma campanha inovadora, Oceano de Sonhos. A campanha tem como mote Ajude a preservar os oceanos na compra de um colchão Liberty. Usando o Liberty como estrela de sua campanha, a Ortobon anunciou o uso de um revestimento de tecido feito a partir de garrafas PET. Para cada colchão revestido com o tecido de fibra reciclável, são utilizadas cerca de 23 garrafas PET descartadas incorretamente próximas às costas dos oceanos.
A expectativa do Ortobon é contribuir para a redução do impacto ambiental com a reciclagem de toneladas de garrafas. A campanha será veiculada de 3 a 30 de julho e vai apresentar produtos com até 30% de descontos e condições especiais para pagamento à vista. Veja a seguir. Taxa de desemprego atinge menor patamar em 8 anos. Pesquisa do IPEA revela taxa de desocupação de 8% em abril. Grandes varejistas criticam isenção para vendas online. Governo zerou a alíquota para compras no exterior de até $50. Você já conhece o curso Expert em Venda de Colchão? Ele foi feito para transformar vendedores em consultores especialistas em colchões. O curso é totalmente online e ainda conta com dicas práticas de Iris Gelbeck, eleito o maior vendedor de colchões pelo Anuário de Colchões Brasil. São 22 aulas que abordam temas como a venda em si e até características e materiais usados na fabricação de colchões e travesseiros. Para saber mais e se inscrever no curso, basta acessar esse QR Code. E não perca a oportunidade de assistir a primeira aula. Ela está disponível de forma gratuita em nosso site. O mercado de trabalho voltou a apresentar maior dinamismo depois de um período de relativa acomodação, de acordo com uma análise divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A taxa de desocupação, que mantinha relativa estabilidade em torno de 8,5%, voltou a recuar com mais força no último bimestre, atingindo em abril deste ano o patamar registrado de 8% na série dessazonalizada. O resultado mais baixo da desocupação nos últimos 8 anos é explicado pela retração da força de trabalho aliada à expansão da ocupação. Em abril, na comparação com o mês anterior, a população ocupada apresentou a quarta expansão consecutiva. Enquanto a ocupação formal registrou crescimento médio interanual de 3,2%, no último trimestre, encerrado em abril, a população ocupada informal apresentou retração de 0,6% nessa mesma base de comparação. Para saber mais dados extraídos da pesquisa, basta acessar o QR Code. O presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves Filho, disse que membros do órgão foram pegos de surpresa com a isenção aplicada às varejistas estrangeiras. O Ministério da Fazenda zerou a alíquota de importação de compras no exterior de até $50. Gonçalves alegou que a portaria é prejudicial ao varejo brasileiro e pode gerar um aumento do desemprego. As compras internacionais online estarão sujeitas às novas regras a partir de agosto. Ele afirmou ainda que é a favor da entrada de novas empresas no mercado brasileiro, mas disse que as regras colocadas na portaria beneficiam quem não gera emprego no país. Com a nova regra, deixam de recolher impostos compras de até $50 em sites nacionais ou estrangeiros que se inscreverem no programa Remessa Conforme da Receita Federal. Esses sites terão também de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o chamado ICMS do item. A empresa que não aderir ao programa de fisco vai ficar sujeita à regra antiga. Nela, só são isentas remessas postadas entre pessoas físicas no valor de até $50. No caso de envios de sites para as pessoas físicas, será cobrada uma alíquota de 60% sobre o valor do item. A carga tributária é benéfica ou danosa? É com esse questionamento que Eliane Maria Vignati inicia seu artigo sobre os impostos e as medidas econômicas que impactam diretamente na gestão de uma empresa.
A consultora empresarial afirma que tributos em excesso geram reflexos no desempenho e desenvolvimento da economia, restringem investimentos e prejudicam negociações, pois tornam o valor do produto mais caro. E tudo isso se reflete na necessidade de redução dos gastos, que por vezes impactam na redução de folha de pagamento e, consequentemente, aumento do desemprego. Para conferir a análise completa da especialista, é só acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela. Boa leitura! A Semana Moveleira fica por aqui. Na sequência, você vai ver o comentário de Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, na sessão Cá Entre Nós. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e até lá! Olá! Passado, presente e futuro não é e nunca será apenas passagem de tempo. Sabemos que tempo é a duração dos fatos, é a maneira como contabilizamos os momentos, seja em horas, dias, semanas, séculos, etc. No cotidiano, o uso da palavra é basicamente empregado para determinar a duração dos acontecimentos. Entretanto, passado, por exemplo, é tempo de lembranças, de experiências que levamos para a vida. Enquanto presente é o resultado do passado, a colheita do que plantamos. E, em determinado momento, devemos atuar com determinação para o ponto de inflexão, a fim de avaliar o que tem sido feito e redirecionar o que é preciso para obter melhores resultados no futuro. A indústria moveleira, como se conhece hoje, teve o maior impulso da história na década de 1980 com o Plano Cruzado, de 1986. Este plano gerou uma espetacular demanda, com a expectativa de queda da inflação, que entre 1983 e 1985 chegou a 230%. Então, no passado, a indústria foi alavancada por uma medida econômica. E sabe aquela história de que em time que está ganhando não se mexe? O importante era produzir mais do mesmo. Porém, também vale lembrar que havia em 1996, segundo o IBGE, menos de 900 fábricas de móveis no país com mais de 5 funcionários. 10 anos depois, eram quase 2.000 indústrias. Isso explica porque havia 2 tipos de empresa moveleira que ganhava dinheiro: as bem administradas e as más administradas, como costumava dizer o saudoso Lincoln César. Mas com o passar dos anos e o aumento do número de fábricas, a oscilação no volume de produção foi atônica, como se vê neste gráfico entre 2003 e 2022. No passado, o futuro parecia bom até para empresas mal administradas. Então, criar demanda não era prioridade. Bastava, de vez em quando, tirar um concorrente da frente. Um pico em 2006, outro em 2010, com repique em 2012, quedas mais fortes em 2015 e 2016 até a pandemia. E com ela, novo impulso nas vendas de curto prazo até o começo de 2021. Não se vendeu mais por falta de mercadoria. Logo, por que não ampliar a fábrica? Afinal, se descortinava um novo horizonte promissor. Ou não? Era uma bolha. O presente é uma bolha. É o resultado do que foi plantado no passado. Nem mais, nem menos. Nos últimos 10 anos, o volume de vendas de imóveis no varejo caiu 27%, como se vê neste quadro. Sobra móveis, falta mercado.
falta demanda que não foi criada no passado. A indústria de móveis na cadeia moveleira é a única que depende só da venda de móveis. O varejo se ajustou vendendo de tudo, e móveis é apenas uma fração para as grandes redes. Cá entre nós, se a indústria vai aproveitar esta janela na economia para se reinventar, eu não sei. Mas o que eu sei é que o mercado mudou. Jamais será o mesmo do começo dos anos 2000, quando o segundo semestre garantia sobrevida para todos. O futuro se faz agora. É o que nos ensina o passado. Até a próxima.